Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula dentro, da temática de temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. Né? Esse é o nosso objetivo geral, ensinar justamente os conteúdos de temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. E os objetivos específicos desta videoaula, mais precisamente, nós temos que o primeiro deles é compreender os termômetros e as escalas de temperatura, certo? Então essa é a primeira definição aqui. Aprender os conceitos de ponto triplo e ponto crítico da água. E aí nós vamos exemplificar os conteúdos dessa videoaula. Então aqui a gente vai explorar bem, a temperatura e consequentemente as escalas termométricas. Bom, então aqui nessa imagem, vocês podem observar as escalas de temperaturas mais usuais, que é a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Cada uma dessas escalas tem seus pontos de fusão e de ebulição para a água. Aqui no caso, esses pontos de fusão e de ebulição que eu vou estar tratando com vocês é justamente em relação à água. Beleza? Então, olha, veja o seguinte. Esse primeiro termômetro aqui, que está na escala Kelvin, que é justamente a escala absoluta, nós temos que o ponto de fusão aqui da água é 273,15 Kelvin. Já o seu ponto de ebulição, 373,15 Kelvin. A escala Celsius, que ela é centigrada, nós temos que o 0 Kelvin, o 0 Kelvin corresponde ao ponto de fusão, e 100 graus, 0 Kelvin não, 0 Celsius. 0 graus Celsius corresponde ao ponto de fusão e 100 graus Celsius corresponde ao ponto de ebulição. Já na escala Fahrenheit, nós temos que a fusão está em 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 Fahrenheit, ok? E aí para a escala Kelvin, que é a escala absoluta, nós temos que é 273,15 Kelvin. E aqui, olha, esse 0 Kelvin, ele é considerado zero absoluto, que é justamente a menor temperatura que um corpo pode chegar. E aí essa menor temperatura nós temos aqui que é justamente o 0 Kelvin, que na escala Celsius essa temperatura equivale a menos 273,15 graus Celsius e na escala Fahrenheit menos 459,67 Fahrenheit, certo? Que seria justamente o valor correspondente ao 0 Kelvin, que é a menor temperatura conhecida. Belezinha? Então essas são as 3 escalas termométricas que nós vamos fazer o estudo aqui nesta videoaula. Por isso que foi importante eu falar para vocês sobre esses pontos de fusão e de ebulição para a água aqui. Tá bom? Vejam que isso é para a água. Então, nós vamos relacionar essas 3 escalas termométricas aqui. Nós temos essa figura que faz justamente essa relação. Nós temos o ponto de ebulição da água, uma temperatura qualquer aqui que eu vou considerar e o ponto de fusão da água. Na escala Celsius, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, ponto de fusão 0 Celsius. Na Kelvin, o ponto de ebulição é 373 e de fusão 273. Na Fahrenheit, 212 Fahrenheit, ebulição, e 32 Fahrenheit, fusão. Essas temperaturas aqui que eu não sei, que eu chamei, por exemplo, na escala Celsius de C1 e C2, na escala Kelvin de
de K1 e K2 e na escala Fahrenheit de F1 e F2 são temperaturas quaisquer aí que eu estou querendo descobrir para fazer essa relação entre essas três escalas termométricas aí, uma relação de semelhança. E aí nós vamos justamente chegar nessa equação aqui, ó, que já está aparecendo para vocês. C dividido por 5 é igual a K menos 273 sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. C aqui significa graus Celsius. O K é graus Kelvins e F é graus Fahrenheit. É a temperatura em graus Fahrenheit. E aí eu vou justamente fazer a demonstração aqui de como chegarmos nessa equação, tá bom? Vejam o seguinte, ó, analisando a disposição acima, não é, desses gráficos, nós podemos observar, não é, que estabelecer uma relação entre essas escalas termométricas, buscando, olha, uma proporção entre os tamanhos dos segmentos representados pelas três escalas, né? Escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E aí os segmentos C1, K1 e F1 vão do ponto, olha, justamente de fusão ao ponto de ebulição. Olha aqui, C1, ó, essa temperatura que eu não sei, ela relaciona justamente aqui os pontos de fusão e de ebulição. Já C2 é essa temperatura C aqui que eu não sei qual é, com 0 graus Celsius. E isso segue para as outras escalas também. Estes segmentos têm tamanhos iguais, pois vão do ponto de fusão ao de ebulição da água nas três escalas. Por isso que nós podemos estabelecer essa relação de semelhança aqui entre essas três escalas termométricas. Já olha, os segmentos C2, K2 e F2 vão do ponto de fusão a um ponto qualquer das escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que é justamente o que é observado aqui, não é? Ó, C2, K2 e F2 na figura. E aí nós vemos que estes segmentos também têm tamanhos iguais, pois relacionam uma temperatura genérica. É isso. E aí, olha, nós podemos fazer essa relação aqui. C2 dividido por C1, que vai ser igual a K2 dividido por K1, que vai ser igual a F2 dividido por F1, já que eles têm segmentos de tamanhos iguais. E aí nós vamos substituir os valores correspondentes aqui nessa equação que nós chegamos, né? C2, por exemplo, olha, é o que? C2, vamos voltar aqui para a imagem. C2 é C menos 0, né? E C1 é 100 menos 0. Olha, vamos voltar para cá, tá vendo? C2, C menos 0, C1, 100 menos 0, que vai ser igual. Aqui. K2 é justamente K menos 273 e K1 é 373 menos 273, que são os pontos de ebulição e de fusão, que vai ser igual a F2, que é F menos 32, e F dividido por F1, que é 212, dividido por 32. C menos 0 fica C, 100 menos 0 fica 100, que vai ser igual. K menos 273 fica K menos 273, dividido por 373 menos 273, que vai dar 100, que é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que é 180. Beleza? E aí nós vamos justamente fazer a simplificação aqui, dividir 100 e 100 e 180 por o mesmo valor, né? E aí a gente pode dividir por 20. Então 100 dividido por 20 dá 5, não é? E 180 dividido por 5 dá 9. E aí nós chegamos justamente, olha, nessa relação matemática, né, que relaciona as três escalas termométricas. Nós obtemos aqui justamente as fórmulas para fazer convenção entre essas escalas. Através dessa equação aqui, nós podemos fazer a transformação
de qualquer temperatura que esteja, por exemplo, na escala Celsius, para Kelvin ou para Fahrenheit. Né? E aí a gente vai pegar a relação. Por exemplo, vamos supor que seja uma questão, Elise, que uma certa temperatura na escala Celsius é de 20 graus Celsius e ele quer saber o valor correspondente a Fahrenheit. Então você pega a relação aqui da Celsius e iguala, né, a relação aqui de Fahrenheit. E aí substitui o valor em Celsius e encontra o valor correspondente em Fahrenheit, certo? Então essa equação aí, ela justamente relaciona essas três escalas termométricas aqui para a temperatura. E aí a escala absoluta é a escala Kelvin. Bem, olha, a escala Celsius, já explorando mais precisamente essa escala, olha, o termômetro ele é colocado numa mistura de gelo e água em equilíbrio térmico. Aqui, ó, como nós podemos observar, a pressão de 1 atm. Quando a altura da coluna líquida se estabiliza, olha, o termômetro estará em equilíbrio térmico com a mistura. Essa altura da coluna, ó, representa a temperatura de 0 graus Celsius, que é justamente a temperatura do gelo, né? E aí, quando isso está em ebulição, né, olha, e aí eu colocando um termômetro na água em ebulição, a mesma pressão de 1 atm, quando a altura da coluna líquida se estabilizar, o termômetro estará indicando o equilíbrio térmico com a água. Essa altura da coluna ó, representa a temperatura de 100 graus Celsius. Então aqui demonstra como foi que descobriu esses pontos de fusão e de ebulição na escala Celsius. Tá bom? Divide-se, olha, o intervalo entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius em 100 partes iguais aí, certo? Então veja que nós temos 100 partes iguais. E essas 100 partes iguais representam justamente, né, sucessivamente, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Da mesma forma, ó, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo ele é marcado com 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água com 212 Fahrenheit. Veja que eu já comecei falando os pontos de fusão e de ebulição aqui na aula, para depois eu mostrar, né, como foi feito o processo de medição. O intervalo, olha, entre essas temperaturas corresponde a 180 divisões. Na escala Celsius, esse mesmo intervalo corresponde a 100 divisões. Assim, a relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius ela é dada justamente por essa equaçãozinha aqui. Tc menos 0 sobre 100 menos 0, que é igual a Tf menos 32, que é igual a 212 menos 32. E aí nós ficamos que Tc é igual a Tf menos 32 dividido por 100, dividido por 1,8, aqui no caso. Então, com essa equaçãozinha aqui, a gente pode fazer a transformação da temperatura na escala Celsius para a temperatura na escala Fahrenheit ou vice-versa, tá bom? A escala Kelvin, né, ela faz referência ao zero absoluto, né, lá que nós vimos que é a menor temperatura que um corpo pode ter, né, pode chegar. O zero absoluto ele corresponde a uma temperatura onde um corpo estaria com o menor grau de agitação molecular possível e, portanto, teria a menor energia possível aqui. Essa escala Kelvin é a escala absoluta, não é? Para temperatura. O zero da escala corresponde ao zero absoluto, portanto, o zero ele é deslocado de modo a 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius, né? Que é a menor temperatura que se tem conhecimento até o momento. A relação, olha, entre a temperatura em Kelvin e em Celsius vai ser dada por essa equação aqui, ó. Tk é igual a Tc mais 273,15, né? Alguns livros já arredondam para 273 mesmo,
essas casas decimais aí pode ser eliminada, né? Esse 15 aí na casa do 273, essa casa decimal. Mas aí se vocês quiserem usar dos 273,15, fica à vontade. Então, para você passar de Celsius para Kelvin, é só você somar o valor correspondente à temperatura na escala Celsius com 273. E aí nós teremos justamente o valor correspondente à temperatura na escala Kelvin. Beleza? Isso aqui é importante, essa figura, que vai fazer referência ao ponto triplo para a água. Aqui. Ó, nós temos essa imagem aqui que ela ilustra justamente esse ponto triplo aqui que nós observamos no gráfico. Nós temos esse ponto triplo e nós temos o ponto crítico. E aí nós vamos saber o que cada um desses pontos representa. Aqui, por exemplo, nós temos o gráfico da pressão versus a temperatura, né? E faz destaque a esse ponto triplo e crítico, né? No caso aqui para a água. O gelo é o iceberg, ó, coexistindo com o líquido no qual flutua e com a fase gasosa ar e vapor de água. Então essa situação é justamente uma situação de ponto triplo, que o ponto triplo é o ponto em que você pode estar em qualquer um dos estados físicos, sólido, líquido ou gasoso, certo? Aqui no caso nós temos a situação para a água. Então esse ponto triplo é o ponto de coexistência entre os três estados físicos da matéria, certo? Esse ponto triplo. Isso nós podemos observar justamente aqui no gráfico. Então ele é um estado particular de uma substância determinada por valores de temperatura e pressão, no qual, olha, as três fases ou estados físicos da substância coexistem em equilíbrio. Ou seja, sólido, líquido e gasoso, né, estão aí em um estado denominado de equilíbrio, ou seja, com a mesma temperatura. Já esse ponto crítico aqui, olha, o ponto crítico é por vezes usado para denotar o ponto especificamente vapor líquido crítico de um material, a partir do qual a distinção entre a fase líquida e gasosa não existe, né? E aqui vocês podem observar no gráfico o ponto crítico. Olha. E aí a gente não consegue distinguir, né? Fazer essa distinção entre a fase líquida e a fase gasosa. O ponto crítico, ó, vapor líquido, é um diagrama de fase, pressão, temperatura, que é o caso aqui, ó, está no extremo de alta temperatura do limite de fase líquido-gás. Essa linha pontilhada aí, verde, mostra o comportamento anômalo da água. Né? Que a água, de 0 a 4 graus Celsius, em vez dela dilatar, ela se contrai, não é? Aí nós temos esse comportamento anômalo aí da água, beleza? Então ficou entendido aí o ponto crítico, que seria esse ponto crítico para a água, e o ponto triplo Então ficou entendido, né, para vocês essa diferença entre esse ponto triplo e o ponto crítico. Então o ponto triplo é um estado de equilíbrio, né, entre os três estados físicos da matéria, né? Aqui no caso sólido, líquido e gasoso, né? E você pode detectar a água em qualquer um desses três estados, tanto na fase gasosa como na líquida ou como sólida. Já o ponto crítico, né, ele faz essa distinção entre a fase líquida e a gasosa, né? Ela não existe essa distinção, ele não consegue distinguir. Belezinha? Então nós temos aqui este exemplo, um exemplo bem simples aqui para vocês fazerem. Diz o seguinte, em um dia, quando a temperatura atinge 50 Fahrenheit, qual é a temperatura em graus Celsius e em graus Kelvin?
Então, ó, vocês vão pegar lá a relaçãozinha, não é? Olha, essa relação aqui que eu vou voltar para mostrar para vocês. Essa relaçãozinha aqui, ó, 6 sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Vão pegar essa relação, ó, e vão utilizar ela para resolver aqui este exemplo. Olha, gente, você pega aí 50 Fahrenheit, relaciona a parte de Fahrenheit com a Celsius e aí consegue fazer essa transformação. Do mesmo jeito, faz a Fahrenheit com a Kelvin. Tá bom? Nós temos aqui essa outra questão para se fazer. Eu vou adicionar lá no Google Sala de Aula. Suponha que você encontre anotações antigas que descrevem uma escala de temperatura chamada Z, na qual o ponto de ebulição da água é 65 graus Z e o ponto de congelamento é menos 14 graus Z. A que temperatura na escala Fahrenheit corresponde a uma temperatura T igual a menos 98 graus Z? Suponha que a escala Z é linear, ou seja, que o tamanho de 1 grau a Z é o mesmo em toda a escala Z. Ok? Então ele quer saber a temperatura na escala Fahrenheit correspondendo à temperatura de menos 98 Z. Mais uma questão aí para vocês fazerem. Estas são as referências da videoaula e até mais, pessoal. Um abraço.